Então, a primeira parte, assim, que eu gostaria que tu falasse pra mim é que tu me contasse um pouco da tua trajetória, da tua formação e como que tu chegou até a EJA. Tá. Assim, ó, na minha verdade, minha formação começa lá do magistério. Aí eu fiz arquitetura, tá? Aí eu resolvi voltar, porque quando eu fiz magistério eu dava aula, daí eu larguei de dar aula e fui fazer outra faculdade, tá? E daí eu resolvi retornar depois de alguns anos, acho que 10 anos fora de sala de aula, eu resolvi retornar. E daí a primeira coisa, eu vi foi o meu pai que viu um anúncio na TV dizendo que estavam precisando de professores para o estado. E eu fui. E daí tinha vaga, assim, que eles precisavam de professores de física, química, matemática, né? Aí eles me colocaram que eu ainda não era EJA, era supletivo. Isso foi em 2001, tá? Que eu entrei no estado. E daí Daí eu fui pro supletivo, aí o supletivo caiu fora, e daí veio o EJA. Porque daí estavam vendo que não estava tendo só pessoas de idades, porque o supletivo, o objetivo eram pessoas que mais de idade, a partir dos 30, 35. Aí mudaram para EJA, porque daí abraça jovens de 18 anos. Mesmo assim, acho que foi 2002 ou 2003 que foi. Aí eu fui para o Augusto Severo, não era do Guarani. Eu trabalhei no Augusto Severo, tanto que não tem mais EJA lá, era fundamental. E lá eram tudo pessoas assim, ó, de 30 anos para cima, não tinha ninguém de 18, 19, eram 35, 30. E eu me lembro que quando eu entrei, como eu tinha uma cara muito jovem, mas eu já tinha acho que uns 31, 32, mas eu tinha um rosto bem jovem e eles acharam que eu ia sentar com eles, e eu fui para a mesa. E eles levaram um susto, porque eu tinha, assim, pessoas de 60, 70, 50 anos, né? Bem mais velho que eu. Aí eu sempre gostei, daí eu gostei de trabalhar mais com eles, eu tinha o fundamental também mais do que com eles, do que o fundamental. Isso eu gostei em tudo EJA. Porque eles têm, mesmo que eles tenham muitas dificuldades, eles têm outro foco. Tá? Aí, assim, eu fui fazer um pós, daí eu tive que largar o EJA por causa do horário, e daí eu sei que eu fiquei acho que um ano parado, daí depois veio a oportunidade de novo de trabalhar com EJA no Caetano, lá em Esteio. Tá? Aí lá eu fiquei 17 anos. Tá? É que daí houve umas coisas que a CREA inventou, que eu era de Canoas, que eu não podia trabalhar. Depois de 17 anos estar trabalhando lá. Eles inventaram que eu era de Canoas, que eu não podia trabalhar. Aí eu não tinha mais vaga pro EJA, mas daí no Guarani tinha um que estava se aposentando, que por coincidência ele trabalhava comigo no Guarani de manhã, e ele era arquiteto também. A formação dele também era arquitetura. E daí ele saiu, né? A idade dele já não permitia mais, porque por ele continuava, mas ele já andava surdo e ele não escutava o pessoal. Então surgiu essa oportunidade de novo. Não cheguei nem a ficar 2 meses fora do EJA ali naquele momento. Agora, não me lembro que época que foi depois da pandemia, 2021. Sim. E daí eu peguei de novo o EJA, porque eu disse para a diretora, eu briguei com a maneira de dizer, eu não queria sair do EJA. Eu sempre dizia para eles que eu gostava do EJA, eu conseguia lidar com esse pessoal. Não é todo mundo que consegue, tá? Uhum. Porque eles têm muitas lacunas, muitas dificuldades. Então tu tem que ter paciência, tu tem que entender que eles vão errar um monte e tu tem que considerar, né? Vai ter que aprovar eles pela dedicação deles. Mas nessa época, acho que 2000 deixa eu pensar, acho que a partir de 2017, 2018, já não era mais foco de tu ter alunos com muita idade avançada. Aí tu já estava com muita gurizada. Mas tu sempre tinha no meio alguém com 30, 40 anos, né? Tu tem ainda, sempre tem. E esses é que colocam limite na gurizada. Eles botam bastante. Mesmo que tu tenha 1 ou 2, eles colocam limite. Né? Então, o EJA ele não se torna cansativo. Não é assim, fica quieto, faz isso, faz... Não. Uhum. Eles se concentram
por vergonha, né? Porque eles veem que os mais velhos fazem, cobram, e os velhos jogam na cara, eles falam. Eles são certos, não quer aprender, mas eu quero aprender. Eu estou aqui para questionar, eles falam. Então a pessoa termina, daí eles dizem, ai, professora, essa vai fazer. Ah, eles estão certos, tu não está interessado, a porta é ali. E eu me lembro que eu tinha ela faleceu na Covid, mas eu tinha uma vice-diretora lá do Caetano, que eu gostava da fala dela, porque ela era muito pela educação. Então ela dizia nas salas, ela ia, quando dava alguma turma com problema de jovem querer fazer barulho, e os adultos não gostarem, ela dizia assim, gente, vocês já perderam o tempo de vocês. Vocês estão atrasados. Se vocês não estão gostando, a porta é ali. Podem ir embora. Vocês vieram para estudar. Então havia muito essa cobrança. Amo trabalhar com EJA. Eu sempre gostei. Porque eles têm um foco, né? Mesmo que eles tenham dificuldade de dar, eu não tenho tempo para fazer trabalho. Tá? E qual é o meu visual? Sempre foi, desde o início, ponto de vista. Não sei se é porque eu também era do magistério, tu observa isso, assim, ó. Eles têm dificuldade, eles trabalham, eles têm família, então não adianta tu ficar dando tarefa para eles. Alguns vão fazer, outros, aqueles dedicados mesmo que não têm tempo vão fazer. Mas tu nota que se tu não der na sala de aula, a maioria não vai te entregar trabalho. Eles ficam cansados e final de semana eles não vão pegar caderno para fazer trabalho. Tá? Eles não têm essa visão. Então, tudo que eu realizava, tudo era em sala de aula. Sempre foi em sala de aula. Primeira turma que eu peguei, assim, de EJA, que eu dei uma prova que nem eu dei para o ensino médio, fundamental, que eles não podiam consultar, foi uma decepção, eles só assinaram o nome e me entregaram. Então, com eles, tu não pode fazer avaliação sem consulta. Ou, pelo menos, se for sem consulta, faz de marcar. De objetiva, né? Uhum. Não faz, assim, deles calcularem. Não dá certo. Eles vão te entregar em branco. E não é porque eles queiram. Como é que dizer? Eles não têm o tempo para estudar, a facilidade, às vezes, eles precisam para observar detalhes para poder fazer a avaliação. Eles realmente precisam de consulta, né, para fazer. Mas o que eu tenho a dizer, assim, ó, eu amo trabalhar com EJA. É uma coisa que, até digo que quando eu for me aposentar, se eu puder continuar, porque daí tu pode reduzir a carga horária, né? Uhum. Se eu puder continuar, eu prefiro continuar com o turno da noite, não do dia. E tu dá aula para as duas modalidades ou não? Só na EJA? Sim, médio e EJA. Médio. De manhã eu trabalho com médio, já trabalhei com fundamental, não tenho perfil para fundamental, eu não tenho aquela paciência assim, ó. Ai, fulano, fica sentado. Ai, fulano, não joga papel. Ai, fulano, não. Tá? Médio, eles... tu não precisa ficar falando, eles são debochados, mas eu também sou. Minha irmã diz que eu também sou, então... E tu chegou a te formar em matemática depois, ou não? Só arquitetura mesmo? Não, eu estou concluindo agora. Resolvi na pandemia fazer a matemática, porque houve mudanças, né? Só que eu mais vou fazer matemática para ver quais são as mudanças que eles colocaram aqui, que a faculdade faz. Daí eu resolvi fazer, estou concluindo agora até, no La Salle, a matemática. Legal. Eu concluo esse ano. Bacana. Deixa eu te perguntar. Bom, tempo de formação tu me disse no que tu falou, né? Ali no que tu me disse. E a realidade dos teus alunos hoje, assim, sobre os interesses deles, sobre os desafios que tu tem hoje? Assim, interesse. Vamos dizer, os mais velhos procuram mais, né? Os mais novos se atiram. Agora tá bem misturado, assim, ou não? Misturado. Tá misturado. É misturado. Tu tem turmas que eu tenho uma do segundo ano ali que tem muitos jovens e tem alguns 4 ou 5 que são com mais de 30, tá? E tem uns, na totalidade, no primeiro ano, estou vendo que é uma turma muito boa, porque tem muita gente de várias idades. A gente tem vários perfis, tá?
de pessoas. Nós temos pessoas muito pobres, muito mesmo. Tu vê que elas vêm, que elas precisam se alimentar, convívio social, estão ali. Eu tenho um senhor no terceiro ano, vou chamar de senhor, ele tem 50 anos, eu também tenho que ter mais que 50. Mas tu vê que ele teve, como ele teve 2 AVC já, o cérebro dele, ele conversa direito contigo, mas ele não, se pede para ele fazer um cálculo, alguma atividade, ele precisa de auxílio de algum colega, ele não associa as coisas. Mas ele trabalhou para a prefeitura de Canoas. Tá? Então eu tenho assim perfil de pessoas pobres, pessoas que trabalham bastante, tem um perfil, vamos dizer, tem um bom, como que eu vou te dizer, né, boa grana, como que eu não consigo te dizer a palavra, não passa necessidade, entendeu? É isso, ela não passa necessidade. Tá? Temos essa turma do segundo ano, eles riem muito, eles são muito brincalhões, eles não têm foco assim muito de estudo, apesar de ter alguns professores, colegas que cobram, a gente tem que entrar e dizer para eles que eles não podem ficar só rindo, que eles têm que fazer as atividades, né? São mais jovens esses aí? Estão mais jovens, 18, 19 anos, 20, 21. Deve estar o quê? Uns 15, mais ou menos, dentro dessa turma, mais ou menos de 18, 19 e 21. Tá? As mulheres são mais centradas, ali, mesmo as meninas, elas são mais centradas em qualquer das turmas, elas são mais centradas para fazer, tá? As atividades. Não sei se porque se cobra muito delas, né? Mas os homens têm mais facilidade eles não precisam nem a brincadeira, tá? Então, olha, eu tenho alunos que eu estou fazendo cálculo, eles estão resolvendo junto, eles estão me dando a resposta junto, tá? Eles têm muita facilidade em cálculo, os homens, tá? Qualquer das turmas ali. E nós temos as mulheres que elas são bem dedicadas. Eu tenho uma na 9, que ela é muito boa em todas as matérias. Todos os professores elogiam. Ela é muito boa mesmo. Ela é dedicada, organizada, ela estuda bastante. Tem uma outra que também, ela trabalha bastante, ela é segurança. Ela também é bem dedicada, ela estuda bastante. Só que ela tem problema por causa do serviço dela, de vez em quando ela tem que faltar. Nós temos isso também no perfil, né? Mas eles têm que justificar, trazer um atestado. Ou a gente, de noite, só se aceita 2 coisas. Se o aluno faltar e perder alguma avaliação, é atestado médico e de trabalho. Tá? Se for uma coisa dele dizer assim, fiquei gripado, não é válido. Ele pode ficar em casa, mas não fica como falta justificada. Não é válido. Como eles são adultos, só 2, só o que tiver atestado de trabalho ou de médico. Eu não sei, assim, é um bairro, eles sofreram com enchente, todos perderam. Tá? Tem uma aluna que agora ela trabalha, ela sofreu com enchente, ela se formou ano passado. Ela gabaritou minha prova, o provão. O provão eles não podem, eu permito que eles usem calculadora. Eu deixo eles utilizarem calculadora. Só. Aí no provão, o interessante ali no EJA do Guarani, que as outras não tinham, que é assim, o provão são dias, são provas objetivas, né? De todas as matérias, aí tem os dias, eu acho que dá 5 ou 6 dias que a gente faz o provão, não lembro. Então, são 2 matérias, por exemplo, o meu é matemática com redação. São 5 questões de matemática. Elas separam a de linguagens junto com de humanas, são coisas que se coloca assim, que são questões rápidas, simples, não é muito, vamos dizer, eles em menos de 1 hora eles conseguem concluir, tá? Mas tu vê assim que alguns vão bem, outros mais ou menos, tá? Mas eles procuram estudar, isso é interessante. Se eles não conseguirem estudar, eles pelo menos tentam lembrar, né? Tentam estudar.
E daí eu digo chutar. Tem uns que me dizem, professora, chutei aquela questão, se eu estava certo ou não. Eu tô bom, né? Tentou pelo menos. O que eu ia te dizer uma coisa? Interessante que assim, eu não cuido da minha prova. Eu cuido da prova do professor de história. O professor de português cuida da minha. Tá? Então a gente não cuida a nossa prova. Exatamente para o aluno não perguntar. Então, às vezes, eu tenho alunos que chegam e nos perguntam assim, professora, sabe que a senhora entende português? A senhora falou com a professora errada, a professora é da lógica portuguesa, não. Então, eu acho interessante isso delas cobram, para cobrar assim, para não ficar muito solto esse provão que elas mesmas fazem, para o aluno não achar que tudo é muito fácil, porque como a gente dá trabalho para ajudar eles, elas criaram esse provão. Eu achei interessante que daí cobra deles responsabilidade. Bem legal. Aí eu tive uma aluna que ela era, sabe aquela pessoa pobre, muito pobre. Ela sofreu com enchente e até a diretora foi visitar ela depois, que fizeram esse perfil de visitar os alunos, ver como eles estavam, se estavam precisando de alguma ajuda que a escola pudesse fazer, né? A gente deram um colchão, a gente fez campanha, cobertor, essas coisas para dar para eles. O Guarani fica onde mesmo? Qual bairro? O bairro Fátima. O Fátima, tu falou. Só que daí, assim, uns moram na Rio Branco, né? Uns eu sei que eles falam no Prata. Então, Rio Branco, bairro Fátima, Prata, e Mato Grande também tem alguns alunos do Mato Grande que vêm para ali. Aí eu sei que essa menina, ela gabaritou minha prova, e daí, com isso, ela conseguiu um emprego no McDonald's. Ela me agradeceu, ela me viu. Eu fui uma vez esse ano com a minha irmã lanchar e ela me agradeceu. Mas eu disse para ela, não, mérito foi teu, porque como ela foi bem, a nota dela foi boa, ela conseguiu quer dizer, eu não sei se o McDonald's paga bem, mas para ela, que era muito, muito pobre e não conseguia, né? Então, como ela teve boas notas, realmente, durante o EJA, uma coisa, quando ela me encontrou, ela me agradeceu. Eu disse, não, quem tirou a nota foi tu, porque dela foi com 10 no histórico dela, né? Sim. É bem bacana. São perfis diferentes. E os interesses deles, assim, eles querem mais concluir? Tem algum objetivo? Alguém deles já tem um objetivo, tipo, de fazer um ensino superior, ou concurso, alguma coisa? Eles falam sobre isso? Poucos, tá? A maioria, realmente, alguns estão fazendo ensino médio porque a empresa está obrigando e diz que aumenta o salário deles. Alguns vão, talvez, porque a gente incentiva muito eles fazerem o curso técnico. O Enem, poucos ali tentam fazer, né? Mas tu tem alguns perfis de pessoas que vão... Eu tive aluno que disse que queria ser motoboy, né? Não queria... Né? Então, assim, tem uns que dizem assim, professora, a gente não tem condições financeiras, mesmo que o Enem seja de graça, a gente não tem condições de... E tem uns que são desanimados mesmo, tem condições, mas estudar, tem que ficar estudando, trabalhar, estudar, ter família, que alguns já têm filhos, né? Mesmo jovens, tem uns que já têm filhos, e daí eles dizem que não é para eles ir seguir em frente, que eles teriam que ter uma cabeça, uma inteligência maior, uma capacidade maior. Mas a gente incentiva, diz que eles têm que continuar, que pode ser que eles melhorem no emprego, consiga talvez alguma coisa melhor, né? Mas só que tem muitos ali que eles até dizem assim que o foco deles está bom ficar em supermercado. Eles têm os... não, professor, é bom, o salário é bom, não sei o que, daí... e até uma vez eu perguntei, eu disse assim, só não me diz, eu não queria que ele me dissesse o salário, mas o que é o bom para ti, né? Não, professora, eu ganho 1.600 no supermercado. Eu fiquei assim, pensando, né? Tá bom, 1.600 para isso. Tá? Então, tu tem assim, eles não têm muito perfil de ir para faculdades. Alguns uns vão para técnico, tem uns que... eu vejo assim muito o foco deles em enfermagem, sabia? Eles pegam muito nessa área, então eles
Eu já tive vários alunos que foram para a área de enfermagem, trabalho, mas como técnico, só não tentaram. E eu tive uma aluna que ela fez nutrição, ela era, sabe, aquela pessoa bem inteligente, bem dedicada mesmo, só não teve lá atrás, porque ela trabalhava na roça com o pai, não teve oportunidade. Aí quando ela teve, ela foi estudar. Mas ela era muito inteligente. Aí ela foi fazer nutrição na Unicinos, que ela passou bem pelo Enem, uma coisa assim. Mas ela passou super bem, né? Aí ela disse assim, professora, a faculdade não dá para mim. Eu, porque, toda semana é um trabalho, eles mandam a gente fazer um monte de coisa, eu não estou conseguindo acompanhar, o pessoal lá, a gurizada é muito mais rápido do que eu. Aí, assim, aí eu sinto o que na verdade, que faltou para eles, o médio, né? Assim, porque o médio do EJA, ou fundamental, a gente pincela, tu não tem como dar tudo, né? Então, tu dá uma pincelada de conteúdos que tu acha que é importante para ele. Então, tem coisas que ela não conseguia acompanhar, né? Conteúdos que daí os professores de faculdade, ela disse que os professores de faculdade disseram, mas se você estiver no ensino médio, tu não vai querer que eu te ensine agora, né? E ela disse que ela ia até para a biblioteca estudar e tentava, e ela disse que ela não conseguiu acompanhar. E ela era uma pessoa bem... Ela desistiu? Não desiste. Desistiu ela? Ela desistiu. Ela fez 1 ou 2 anos só e desistiu. Não conseguiu. Ela disse que não... É uma pena, né? Mas sim. É que realmente assim, o EJA é bom. Tá? Não dizer que a gente não dê conteúdo, a gente dá conteúdo, mas é aquela coisa que tu dá pincelado, né? Por exemplo, no primeiro ano agora, vi que eles não sabiam raiz quadrada, não sabiam tabuada. Eu fui dar equação de primeiro grau, que é bem simplesinho. Eles não conseguiram entender a regra dos sinais, que o X é uma incógnita, eles não conseguiram entender isso. Aí eles não conseguem ir adiante. Claro, tem uns meninos que sim. Aí o pessoal diz, mas como tu é inteligente? Daí disse, não, gente, é básico da 6ª série, os que falam, né? Mas tu percebe que eles sentem... Tu vê, na verdade, quando eu começo a dar o conteúdo, eu vejo o que eu consigo ir em frente. Tá? Qual é o conteúdo que eu posso dar. Aí, às vezes, tu tem que voltar para trás. Né? Aí, às vezes, eu tenho que voltar a frações, voltar a regras de sinais, a gente revisa com em qualquer série. Né? Interessa se ensino médio ou fundamental. Isso aí é de prática. Mas tu vê assim, que eles não entendem o fracionário, que é um terço de férias, por exemplo. Eu tenho os alunos que eles recebem um terço de férias, e às vezes eu digo, gente, isso aqui é fracionário, um terço de férias. E eles não entendem o valor que eles estão recebendo. Por que é um terço de férias? Aí eu vou lá, então tá, gente. Aí eu comento, quando tu come uma pizza, tu pega, tá, então vamos pegar, qual é o teu salário básico? É tanto. Vamos dividir por 3. Eles dizem, professora, é só dividir em 3 partes? Sim. Por isso que é um terço de férias, entendeu? Tu vai receber só uma parte dessas 3 partes. Aí eles entendem. Então, tu tem que retornar muita coisa. Lá de 5ª, 6ª, 7ª, tu termina com aquela parte de funções, assim, que te dá gráfico, que é a do primeiro ano do ensino médio. Não tem como dar. Não tem... Bhaskara, eles sofrem. Aí eu digo para eles assim, eu dou o PA bem no finalzinho do primeiro ano, né, que faz parte, progressão aritmética, e dou no início. E Bhaskara. E eu dou Bhaskara no primeiro, segundo, terceiro, e eles dizem, lá vem a senhora com Bhaskara. Né? E eles dizem assim, gente, Bhaskara é tão fácil de resolver. Aí eu digo, se tu perguntar para um colega de português o que ele lembra na matemática, ele vai te dizer que ele lembra de Bhaskara. E todo mundo sempre gostou de Bhaskara, eu falo para eles. E eles não gostam. Eu acho estranho esse perfil deles não gostarem dessas... Então, assim, aquela parte do primeiro ano mesmo, que é funções, não consigo dar para eles. Porque daí eu tenho que rever frações, expressões, probleminhas, resoluções de problemas eu dou, tá? Porcentagem, essa parte de juros, tudo a gente trabalha.
Trabalho também no terceiro ano, nessa parte dos juros. E sobre evasão? Tu tem bastante Muito. evasão? Era isso que eu ia te comentar, tá? Principalmente agora no inverno. Tá? No início do ano eles começam, a sala tá cheia, aí começa a esfriar, tu vê que eles não vêm pra sala. Tá? Vamos supor, tem uma turma que eu acho que a gente estavam quase 30 alunos e agora estou com 12 alunos só. Foi muito. A gente já teve turmas, acho que foi no passado, ou foi no Caetano, que a gente tinha uns 25, 26 alunos, eles começam com pique, né? E daí começa a esfriar, vem 6 alunos só. Tu tem os 3 níveis, primeiro, segundo, terceiro? Isso, primeiro, segundo e terceiro. Eu trabalho com os 3. Sempre trabalhei com os 3 níveis. Então, e depois eles voltam ou não? Eles abandonam mesmo? Abandonam. Eles abandonam. Tá? Porque tu tem até... Elas tentam... O pessoal liga para eles para ver porque que eles mandam mensagem. Como existe agora grupo de WhatsApp, né, que é mais fácil até. Aí eles falam para os colegas comentarem para vir. Depois de 15 dias é considerado abandono e daí é cancelada mas se algum retornar, ele só refaz a matrícula, né? Ele pode retornar sem problema nenhum, mas eles não voltam. É norma da escola ou é do Estado? É do Estado. É uma regra, porque como eles são adultos, é uma regra do Estado. Tanto que a outra escola que eu trabalhava também fazia isso. Depois de 15 dias. Por isso que tem uns alunos bem espertinhos, que às vezes, porque se não estiver estudando, a empresa muitas vezes bota para rua. Já tive empresa que daí eles ficam com medo daqui, que eles falam de vez em quando eles vêm. Então não fecha os 15 dias de falta, daí de vez em quando eles desaparecem antes dos 15 dias, eles sabem disso. Fechou 15 dias, é cancelado. Tem que ser 15 dias corrido em todas as matérias, né? Sim. Não pode, vamos supor, ele veio numa segunda e para mim não veio e fechou 15 dias, para mim não é válido, tá? Então tem que ser em todas as matérias. Quantos períodos de matemática é na EJA? Agora é 4, mas sempre foi 2. Física, matemática, sempre foi 2. Tá? Mas agora é 4 porque agora nós temos 2 que é... uma que é online. Aí reduziu filosofia, não tem espanhol daí, que tinha espanhol antes. Aí tem espanhol só numa turma. Aí eles reduzem umas e aumentaram a matemática e português, que viraram 4. Antes eram 2 para todos. Era igualdade. Era 2 períodos. Até, eu acho que 2021 ou 2022. Foi depois da pandemia. Não, foi ano passado. Eles botaram... Ano passado que o Lula pediu para botar... Foi nas normas federais, tá? É para todo o país. Então foi na época do Lula, que eles acharam pouco 2 de português e 2 de matemática para EJA, daí eles aumentaram para 4. Daí eles reduziram, por exemplo, filosofia, que eram 2, ficou 1. Educação física, que era 2, ficou 1. E tirou de um para colocar no outro, né? Tu tava falando sobre as tuas metodologias, assim, né? Sobre o que tu trabalhava, assim. Daí eu ia te pedir pra te falar um pouquinho sobre isso e como é que tu consegue dar aula hoje pra eles também. Pra esse nível de ensino, no caso, né? Pra EJA, pra essa modalidade. Comparando a metodologia foi assim, depende do qual é o que eu tenho de visão deles, né? Por exemplo, o terceiro ano, eles já começam, quando eles saem do segundo ano, eles já têm um outro perfil. E no terceiro eles já estão mais avançados, daí a gente aumenta a dificuldade, tá? Então, por exemplo, eu dou muito a geometria no terceiro, porque eu gosto da geometria. É uma parte que eu amo, né? É a geometria. Então, eu dou bastante sobre a geometria. Então, eu posso lançar funções, gráficos, eu comento para eles, mas muito foco. Daí é o conteúdo do terceiro ano mesmo. Análise combinatória,
probleminhas de porcentagem, de geometria, que é o que eu consigo dar para eles. Né? E no segundo ano, o foco são as equações de primeiro grau, segundo grau, matriz, o determinante, o sistema linear, eles saberem quais os métodos que eu consigo utilizar. Não me lembro qual foi a tua outra. Eu não sei o que tu quer saber da metodologia, assim, o conteúdo. E aí a próxima que eu ia ter. Oi? Não, é porque eu tinha esquecido de abrir aqui. A próxima que eu ia te perguntar era específico sobre o currículo, né? Porque o currículo da IES, ele é um currículo adaptado. Flexível, né? Mas é referente com relação às matrizes referenciais. Tá? Eu uso as matrizes referenciais, tanto que eu vejo o que eu vou dar no turno da manhã, pego o conteúdo, porque na verdade o EJA não existe, tá? Não, para o governo não existe então não existe um foco direcionado para o EJA, tá? Então, mas a gente precisa seguir a referência, as matrizes referenciais, tá? Aquele do E como é que tu faz o referencial curricular gaúcho, né? Gaúcho, esse também eu dou uma olhada, tá? E como é que tu faz essas escolhas, assim? Como é que tu pega o currículo e aí, como que tu olha ele, como que tu faz essas escolhas pra tu trabalhar na EJA? Como é que tu te baseia, assim? Eu olho e vejo o que é principal, tá? Então, o que é principal para ele saber também que se tiver algum aluno que quiser fazer o Enem, então eu foco, principalmente o terceiro ano, a gente foca muito. Tá? Então, eu leio. Aí, assim, por exemplo, eu sei que no primeiro ano, que nem eu disse, nas funções não vou conseguir colocar. Então, eu pego o referencial gaúcho do fundamental, matrizes referenciais do fundamental, para eles se prepararem para o segundo ano. Tá? Aí eu pego o que tem de específico lá, principalmente do nono ano e do oitavo ano eu pego também. Né? Tem muita resolução de problemas dentro, tem os monômios, a potenciação, né? Essa parte toda eu pego um pouco de cada um e monto. Aí eu leio. Se eu vejo que não vai funcionar, como já ocorreu de não funcionar, nem eu dei o PA, que é a progressão aritmética, faz parte do primeiro e do segundo, que a gente faz revisão no segundo, né? E no primeiro só dá uma pincelada. Aí eu vi que eles não compreenderam, daí no segundo eu foco mais. Tá? Então eu mudo, eu volto para trás e monto outro. A gente vê o perfil da turma. Nas primeiras semanas é sondagem. Tu vê o perfil da turma. Tu começa a lançar coisas e vê que não vai funcionar. Tu volta. Por exemplo, progressão aritmética nunca me deu problema nas turmas. Esse ano deu problema no segundo ano. Eu expliquei, mostrei, disse para eles que era uma sequência e eles não conseguiram entender e eles disseram que era difícil. Até alunos nossos que eram do ensino médio tinham tido aula com a outra professora de manhã. Eles já tinham visto, vocês sabiam que ela cobrava, porque ela faz vários tipos de atividades quando é na progressão aritmética. Quando ela vê que eles têm dificuldade, daí ela pega manual, ela pega copinhos de refrigerante e manda eles montar a sequência, montar uma torre de pirâmide, para eles verem qual é a sequência que deu, para ver se... Aí eles entenderam, mas na hora de fazer o cálculo, eles não conseguem. Eu vi que eu tive grande dificuldade com eles para fazer. Aí o que eu fiz? Tranquei, parei, fui para um outro conteúdo, daí eu modifiquei, aí eu disse assim para eles, gente, terceiro ano, nós vamos ver progressão. Então, já dessa turma, eu já vou pegar lá no referencial das matrizes e lançar o plano de novo para essa turma, porque ficou com lacuna. E eles precisam ter noção, pelo menos de PA. PG, já tentei fazer,
É que PG é um pouquinho mais complicado, né, do que o PA. Porque o PA é só a soma, é sequência, ele vai sendo crescente ou decrescente. Eu mostro isso para eles. PG, então já fica um pouco... Daí a gente... Meu outro colega que trabalhava antes também não botava PG, porque eles têm uma dificuldade de compreender o PG. Não é... Porque o PG é mais a divisão, né? Então é a dificuldade. Eu monto assim, eu pego a sequência do que eu vejo, que eu vou... Porque as primeiras semanas é sondagem. E daí, conforme eu vou modificando. Daí tipo uma avaliação diagnóstica, assim, algo ou não? Isso, isso. É porque são 2 semanas, né, que a gente tem que fazer. E o terceiro ano eles já vêm preparados, eles já estão acostumados com a gente, já sabem que vem. Então eu só faço, como eu disse, de máscara, porque eles reclamam muito, e daí quando eu vejo que uma turma reclama muito, que não aprendeu, que não conseguiu, eu volto com a máscara. E depois eu começo o conteúdo do terceiro ano mesmo. Mas daí é o que eu disse, eu vejo que é importante deles, porque se alguém for fazer Enem, sempre tem 1 ou 2 que vão, né? Então eu foco realmente no que é importante. Tu corta muita coisa do terceiro ano, tu corta, mas tu coloca, tu vê o que é o foco principal realmente, né? Entendi. Daí, o segundo e o terceiro referencial de matrizes é light, tu consegue fazer. Mas foi como eu disse, esse segundo ano eles disseram, nos livramos de piada. Eu já disse para eles que não. Semestre que vem, de novo. E o teu planejamento... Bom, planejamento, na verdade, tu respondeu agora. E as avaliações, como é que tu faz? Tu falou também um pouco no início ali, né? Eu faço assim, ó. Eu faço jogos de competição entre eles gostam. Já fiz competição entre turma, que eu chamo de Olimpíada de Matemática. Eles gostam de competir entre eles. Já fiz, eu faço, práticas na geometria, por exemplo, eu mando eles medirem, eu dou régua, mando eles fazerem, eu trago para eles formas de geométrica, eles têm que recortar, montar, e eu começo a questionar e medir para usar as fórmulas. Eu pergunto, por exemplo, que fórmula eu vou utilizar nesse módulo que tu fez aqui agora, do desenho, a forma geométrica que eles fazem espacial. Tá? Eu faço competição valendo chocolate. Eles gostam, eles ficam esperando. Aí eu disse, professora, por consideração, a senhora tem que dar chocolate. Eu disse, não, gente, quem acertar, quem não acertar não vai levar. Porque se tu ficar por consideração, eles vão te responder qualquer coisa. Tá? Mas eles gostam. Então eu faço, tipo assim, ó, cada um pega e tem que responder lá na frente, né? Não precisa olhar para os colegas, olha só para mim. Não, pode calculadora, se quiser um lápis e um papel, eu deixo eles utilizarem. Eu faço, assim, jogos com temas. O ano passado eu fiz com o tema do Dia da Criança, em todas as turmas. Aí até eu fui fantasiado, botei uma tiara, botei enchi de Emília, de pica-pau amarelo, né? E fiz perguntas, e enfeitei toda a sala pedi até ajuda para umas alunas, com balas. E daí, enquanto eles iam competindo, eles podiam encomendar as balas que estavam ali na mesa. Aí quem ganhava barras de chocolate. Eles tinham que acertar. Eles nem sabiam, eu fiz uma delas, que é a competição, que a caixa, tu deixa escondida a premiação atrás da caixa, e eles tinham que pegar o envelope e escolher o número. Conforme a dificuldade da questão, eu dava probleminhas, tabuada, raiz quadrada, essas coisas tinha que responder na hora, no ato, não é ficar pedindo ajuda para ninguém. E as mais difíceis que tinham os problemas, como o ano passado foi eleições, uma das perguntas foi sobre a porcentagem de votos da eleição, nulos, eles tinham que calcular, né? Eu dei a tabela informando, perguntei, e para ver se eles acompanharam, né, quem ganhou, e essa era uma das mais difíceis, e eles não conseguiram responder. E daí o chocolate era uma premiação, era um chocolate, uma barra de chocolate, eu acho que era da Lacta,
Aí até a vice-diretora veio e disse assim, gente, acho que legal vocês pegarem a questão 10. Aí eles disseram assim não, professor, se a gente pegar a questão 10 é mais difícil, a gente vai ter que acertar para levar esse chocolate, tem que acertar. Então eles procuravam pegar as mais fáceis para levar, que daí eram chocolates menorzinhos, né? Esse ano eu fiz competições, estou esperando, daí só que esse ano eu fiz por turma, e daí eles fizeram no papel, eu entreguei, e eles tinham que fazer sem consultar celular, nada, eles tinham que responder, eu corrigi, e eu disse para eles que se houvesse empate, o desempate seria a tabuada. Tem que responder na hora. Daí teve empate, numa turma ainda não corrigi, mas em 2 turmas teve 2. E é interessante que nessa turma do primeiro ano foram 2 homens, porque eles têm mais de 30, que foram bem. Eu botei charadas também, não era coisa só de cálculo, tu tinha que pensar, que eu botei uma, por exemplo, assim, tem um pé de alface, tinha um pé de não sei o que, quantos pés tinham, né? Aí era uma das charadas, assim, eles tinham que pensar. Aí eles tinham que pensar isso, e uns botaram 8, e eu fiquei, que eles não entenderam que eram 2 pés. Mas era bem. Eu fiz e daí nessa turma foram 2 homens, e deu empate, deu a mesma nota. Eles erraram 1 ou 2 questões só. Nada do terceiro ano ainda não consegui corrigir, que eu vou corrigir ainda essa semana. E na totalidade 8, que realmente tinha uns meninos que respondiam bastante, quem ganharam foram as mulheres, e elas que têm mais dificuldade, mas é que elas são dedicadas, sabe aquela coisa, elas ficam sempre fazendo, elas foram bem, daí foi um empate entre 2 meninas, mesmo, de 21, acho que elas têm 21, 22 anos. Daí eu vou desempatar, e uma disse assim, a professora assim, não vai cobrar tabuada. Então dá um presente para as 2. Eu disse, não, regra é regra. A gente disse que era uma, então nós vamos desempatar. Eu faço vários tipos de competições. E eles costumam, tu falou ali que até teve alguns que estavam com dúvidas de 1/3 de férias, né? Essas coisas assim. Eles costumam trazer assim para a sala de aula essas dúvidas da vida deles, do cartão, essas coisas assim ou não? Trazem. No início do ano teve até que eles disseram, professora, a senhora está dando aula de educação financeira de manhã, porque às vezes tem filho de manhã. Sim, eu dou. A senhora não nos ensina como aplicar? Eu disse, não, eu posso pegar, mas eu não. Gente, o meu foco é matemática, mas posso pegar uns dias com vocês, planejar e organizar como aplicar o dinheiro, sem problema nenhum. Mas eu não posso me focar nisso, porque né, não é. Mas como eles trazem... Tinha um aluno, agora tu falou, tinha um aluno do ano passado, que ele também era... Ele era aquele tipo de pessoa que questionava, ele sabia bastante, e ele questionava, ele queria saber por que o 0 não era negativo, porque menos com menos é mais, daí se não existe o negativo... Ele fazia perguntas assim, né? Aí eu demonstrava para ele, por exemplo, eu usava muito a parte da construção civil, que daí se tu tem -5 multiplicado por -5 dá 25, porque não existe medida negativa. É uma coisa que eu brinco com todos eles, com todas as turmas, eu digo assim, quando eu dou essa parte negativa que eles falam, se alguém me trazer uma trena com medidas negativas, está aprovado, não precisa fazer mais nada na minha matéria, estou dando 10 no boletim para vocês. Eu vou trazer, professora, eu disse, só não pode criar. Eu disse para ele, eu ia criar, professora. Eu disse, não. Se tudo bem, pode até criar, mas tu vai ter que comprovar, fazer um artigo comprovando, ainda pedir para as normas técnicas da BNT, registrar, e se ela aceitar... não, daí não dá, professor. Não, tu quer os 10 é trabalhoso, eu disse para eles, né? Então eu brinco com eles aí, eu digo, porque na verdade eu digo para eles o que é o negativo, que ele é um instrumento que se precisou utilizar para medir temperaturas,
para te fazer medidas na construção civil que ficava abaixo da terra, então é considerado negativo porque está abaixo do nível do mar, que fica ali que tu não enxerga. Por isso que foi criado, né? Existe toda uma explicação. Até isso que o aluno me perguntou do zero. Existe uma explicação, eu fui atrás, ele me questionou e me pegou nessa. Aí eu disse assim, eu vou te dizer que eu não sei por que eles criaram isso do zero, assim, que ele não podia ser negativo. Eu disse para ele que ele era um nulo. Professor, isso eu sei que ele é nulo, mas eu quero saber o porquê. Daí eu fui atrás, tem uma história realmente, lá na época de Pitágoras, mas é bem complicado, nem eu entendi, vou dizer assim, existe. E ele queria saber, eu até trouxe para ele não entendeu também, né? Então ele ficou frustrado, ele era daquela pessoa que ele queria questionar, porque que raiz de 144 era 12? Ele questiona, ele entende que 12 vezes 12, mas ele quer saber por que surgiu, porque ele quer saber o que fez acontecer no passado para surgir isso. Ele era bem questionado. Então tu tem alunos assim, tem alunos com dificuldades, agora tu falou, daí eu digo assim, pensa assim, eu tive que dizer para uma senhora de 40 anos, e uma pessoa que ela é muito de religião, das religiões assim, que é aquela coisa muito fissurada, né? muito foco da minha. Aí eu disse assim para ela, imagina, tu foi no mercadinho da esquina, gastou R$5, tu tá devendo, tu tá negativa, porque tu não pagou para ele. Tá. Aí tu amanhã vai, compra e gasta R$10. Tá negativa de novo. Tá, entendi, professor. Tu entendeu? Então, se quando tu for pagar, tu vai somar algo que está negativo. Por isso que continua negativo. Porque tu tá somando algo que tu ainda está devendo, tu não pagou. Para ela poder entender. Ela tem uns que tem essa dificuldade. Aí tu traz coisas práticas, né, do dia a dia. Nossa, para eles. Eu lanço bastante essas coisas. Eu tenho uma paciência também. Eles dizem, professora, como a senhora é paciente? Sou muito. É uma didática, a gente tem que ter muita didática. Não é assim, isso aqui é isso que eu te digo. Tu, turno da noite, tu traz pessoas que sabem as coisas, tu tem pessoas que são medianas e tem pessoas que não sabem nada. Aí, para essas pessoas, daí nos dizem assim, professora, a senhora já explicou que 5 vezes 5 é 25. Mas aquela pessoa não entendeu. Né? Então, o que vão fazer? Eu já peguei uma vez lápis dos alunos e comecei, 5, apliquei e botei no quadradinho. Aí peguei mais 5, botei. Aí eu perguntei para essa pessoa, quantos quadrados eu botei de quantos lápis? Aí a pessoa, senhora, 5. Então vamos contar, ela contou, deu 25. Tá? Por exemplo, não lembro qual foi o número, foi assim. Para ela entender, ela não estava entendendo essa parte da tabuada, assim. Daí eu demonstrei. Então, tu faz daí aquelas pessoas que sabem bastante, que vieram. Esse é um dos outros perfis do EJA. Vem alunos, os mais novos, alguns, vêm porque bagunçaram, deram problema na escola. E daí já tinham maior idade. E a gente tirava porque estava dando problemas dentro da turma. Aí tu manda para a noite. Diz assim, não, esse tipo de comportamento não é viável. E a gente manda para o EJA. A gente diz assim, tu não tem mais perfil de ensino médico, agorizada assim. Tu tem perfil de estar no EJA. E a gente traz esse tipo. Aí esse tipo de pessoa, ela tem um conhecimento um pouquinho mais elevado, né? E daí quando pega esses que não têm, junto, eles dizem, de novo a senhora vai explicar isso? Eu olho para eles, vou. Porque a minha função aqui é ser de professor e é tirar dúvida de todo mundo. Se tu já sabe, não tem problema. Eu te dou outro tipo de atividade que tu vai fazendo. Mas eu vou explicar de novo. Eu vou. Então, e eles não abandonam? Eles ficam? Ficam. Eles não abandonam. E o grande índice, assim, às vezes de abandono, mas é dos guris. Sabiam que tem meninos que às vezes vão servir, às vezes pegaram algum emprego que tem que ficar manhã e noite, né? Às vezes eles estão muito cansados porque chegaram do serviço. As gurias são mais, mesmo que elas são mais resistentes. Porque tem até um colega de história que diz assim, ele fala, eu achei engraçado.
No nosso país, negro que não tem estudo não é valorizado. Se for mulher, é pior ainda. Ele fala bem assim. Aí ele diz assim, mulheres estudem para ser respeitadas. E os homens, se não estudarem, não tem problema. Não é que não tenha, tem serviço para eles, tem para elas também. Mas a mulher, e se ela for negra, pior ainda. Ele fala bem assim, porque ele como negro, ele sentiu na pele por ser pobre, negro, não sei o quê, e ele foi adiante. Né? E ele disse que ele sofreu muito, acredito, ele morava em Alvorada. Né? Então ele diz isso assim, ó, e elas prestam muita atenção quando ele fala isso. Então elas realmente são as que menos acontece de abandonar. Já aconteceu de uma aluna que não sei se a mãe dela, que está doente com câncer, ela abandonou, e ela era muito boa aluna. Né? Acontece de meninas abandonar, mas elas são mais resistentes para continuar. Os homens é que desistem mais. E pior, eles têm um perfil de bom conhecimento, os homens, não sei porquê. Eles desistem. É incrível, é? E a relação, assim, tu também já falou aí, mas eu vou reforçando só pra... Não tem problema. Sobre de forma geral, assim, a relação dos alunos com a matemática. Eu odeiam. Eu vou ser bem sincera, eles sempre dizem que eles preferem o português, eles preferem história, matemática. Eles perguntam quem é que inventou a matemática, quem inventou a física. A química eles até acham bom, porque a química tem muita coisa prática, né? Fácil do professor demonstrar, então eles acham interessante. Mas quando entra nessas áreas assim, de física, matemática, eles questionam. Aí eu digo para eles, tu usa celular? Eles dizem, eu uso, professor, tu usa carro? Uso. Tu quer viajar? Quer pegar um avião e viajar? Aí eles, eu quero, professor, eu quero conhecer, quer pegar um avião. Pois é. Sem a matemática, sem a física, sem a química, tu não vai fazer nada disso, tu não vai ter nada disso. Né? Então, é uma matéria, mas eles acham assim, interessante a forma, eles me dizem, professor, eu não entendi a matemática, mas com a senhora agora eu entendo. Mas mesmo assim, eles continuam com aquele perfil de que a matemática não é o perfil deles. Eles gostam mais de história, português, filosofia, eles gostam bastante. São áreas de educação física, então. Sim, e a maioria deles trabalha, né? Trabalha. Sim, a maioria trabalha. Só se, às vezes acontece de algum ficar desempregado, mas a maioria trabalha. Até também essa parte deles gostarem bastante da matemática financeira, até por conta do próprio dinheiro deles, né? Sim. E assim, me conta sobre algumas histórias de superação que tu tenha tido, assim, na EJA dos teus alunos e a importância da EJA, com base na tua experiência. Tu diz superação deles? Deles. Tu até citou alguns, né? Essa menina mesmo que foi pra nutrição. Do McDonald's, né? Do McDonald's. A outra que foi fazer nutrição, uma pena que ela não continuou. A realização deles também, eu tenho... eles são avós, tá? Às vezes tem alunos que eu acho bem interessante que eles vêm relatar que eles foram fazer para conseguir acompanhar os netos. Porque tem muitos que os pais, às vezes, não têm condições de cuidar financeiramente e, às vezes, ficam com os avós. Né? Então, para acompanhar eles, o conhecimento deles, eles fazem. Que interessante. Eu já tive aluno também que achou que não tinha condições de fazer engenharia civil e foi super bem, passou até na URGS. Ele achou que não e eu disse, não, vai, tenta, né? Então, eu tive essa da nutrição que deu um dó de ver, né, dela não seguir. Deixa eu pensar, eu tenho a Edneia também, que ela trabalha com faxina, mas ela quer ir para a área de, não sei, da administração. Ela queria fazer administração.
Isso, sempre foi sonho dela, fazer administração. Ela trabalha com faxina. E lá em Porto Alegre. Aí ela disse, professora, quando eu descobri que ia ter matemática, eu desisti. Eu disse para ela, não desiste. Se tu quer a área da administração, então pelo menos pega o RH. Se tu acha que é ruim, pega na área do RH. Eu falei para ela, né? Mas eu disse para ela não desistir dela continuar, porque também tem muita parte na área administrativa que não é só cálculos, né? Eu falei para ela, tem a área teórica, que eu tenho minhas duas irmãs que são formadas em administração. E daí tem a parte que eu sei que o pessoal da RH, minha irmã falou que eles ficam muito na montagem de contra-cheque, não precisa estar fazendo cálculo, é só montar, né, controlar o horário, o ônibus da empresa onde leva, eles é que fazem todo o ciclo. Então eu disse para ela, vai pegar, é só ver qual é o foco que tu vai querer, né? Mas eu disse para ela não desanimar. Eu tenho um aluno que ele disse que estava entre biologia, porque ele adorava as aulas da professora, e eu disse para ele que ele tinha perfil, né? Mas ele disse que ele não queria ser professor, ele queria trabalhar na área da pesquisa. Aí eu disse para ele, tu vai para a área da pesquisa, vai para outro estado depois. Eu até disse para ele, não sei como que ele está, foi ano passado que ele fez. Daí eu sei que era biologia, a outra parece que era história que ele queria. Aí ele disse assim, professora, e a outra que não tinha nada a ver era engenharia elétrica, né? Aí eu disse, mas ele era bom em física e matemática, ele era um guri muito bom. E daí ele, não sei se ele foi adiante. Deixa eu me lembrar. Eu tive também, agora que tu falou assim, que era desanimadora, agora não sei se ainda existe, mas eu tinha mulheres que apanhavam dos maridos, se os maridos soubessem que elas estavam estudando, então elas mentiam. E daí um descobriu que ela estava indo, ela dizia que estava indo fazer faxina, né? E daí ia para a escola e depois voltava, daí um descobriu e ela apanhou um monte dele. Nós tínhamos esse perfil, porque ele achava que a mulher não precisava estudar e ela queria E ela estudar. Voltou depois ou abandonou? Ela conseguia fugir, de vez em quando ela fugia, né? Ela fugia, ela conseguiu se formar, isso eu me lembro, né? Mas não foi só ela, tiveram outras, eu tive outros alunos assim, né? Eu tinha uma aluna que ela não tinha apoio nem dos pais para estudar, ela era nova, ela tinha acho que talvez uns 22, 23, e eles disseram assim, tu quer estudar, tu quer de noite, te vira para voltar para casa, se tu for assaltada, estuprada, o problema é teu, a gente não quer que tu estude. Né? Que bastava ela trabalhar em supermercado, alguma coisa. Por que ela Os próprios pais? Os próprios pais. Ela conseguiu. Ela fez até uma faculdade na área de licenciatura, isso eu soube. Tá? Isso aí, eu acho que 2008, por aí. Ela, né? Assim, a gente tem às vezes perfis assim, de pais que não... Teve uma que ela trabalhava na Economics, acho que 2008, na Farmácias Econômica. Se ela dissesse que ela estava estudando, eles mudavam o turno dela para a noite. Então, quando eles descobriam ela nunca descobriu porque ela dizia que ela não estudava. Isso que é isso? Eles não querem que tu faça ensino médio. A própria empresa. A própria empresa. A farmácia econômica. Porque tem empresas que incentivam, né? Querem que o aluno pegue, estude e vá. E às vezes tem que comprovar com presença. Tem empresas que pedem que o aluno leve um atestado da escola que realmente está comparecendo nas aulas. Tá? Isso também tem várias empresas que pedem. Aí eu sei que tem uns alunos que se matriculam, vão uns dias, que daí eles pegam atestado, vão umas 2, 3 semanas, depois não vão mais, porque eles acham que é cansativo estudar. E daí chegam lá depois de 1, 2 meses, pedir um atestado que a empresa está pedindo, porque a empresa pede de tanto tempo eles pedem. Né? Um atestado de presença, que está indo, fazendo as atividades, está realizando. E daí às vezes aparecem vários, um outro. Aí pedem para elas vêm, elas não dão, elas primeiro perguntam para nós professores se eles
se elas estão vindo. Se elas não estiverem vindo alguma matéria, elas não dão um atestado de presença. Aí o pessoal briga e diz, mas a empresa... Não, mas a gente não vai te dar, a gente não vai mentir para a empresa, tu não está vindo. E daí elas fazem a matrícula tudo de novo. Daí elas recomeçam. Às vezes continuam, às vezes não. Né? Aí às vezes a empresa bota para a rua, porque o objetivo era realmente que a pessoa concluísse o ensino médio. E assim, na tua visão, qual é a importância da EJA? Eu sempre digo para eles o conhecimento. Gente, quando eles questionam para mim, professora, para que eu vou saber da tabela periódica, por exemplo, eles citam, né? Para que eu vou querer saber que raiz de 144 é 12? Eu disse, tudo bem, gente, tu não vai saber, tu não vai trabalhar no teatro para saber que Guimarães Rosa escreveu Vidas Secas, por exemplo, né? Aí eles dizem assim, para que isso, professor? Para que saber isso? Eu disse assim, gente, vocês conhecem a palavra conhecimento? Em qualquer lugar que tu estiver, se tu tiver um perfil de uma pessoa com conhecimento, as pessoas vão te valorizar. Vai ser bem valorizado. Então pode ser que tu nunca use. Tem coisas que a gente nunca usou, nunca sabe para que é. Mas o conhecimento está aí, ele fica, é a única coisa que a gente leva com a gente. Né? Então, assim, o que eu vejo do EJA, que é que a gente tem que dar oportunidade para eles, né? Para eles saírem, tudo bem, pode ser que eles nunca venham ser, eu digo para eles, acontece com todo mundo, pode ser que aquele sonho que tu queria realizar de ser, às vezes tu não consegue, tá? Não é só com vocês, nós também, como professor, muitas vezes gostariam de alguma coisa e a gente não conseguiu. Isso é do ser humano. Mas pelo menos tu foi adiante. E assim, a educação, o que eu vejo na educação, que ela é uma porta aberta para tudo, qualquer coisa, até para caráter da pessoa. Então a educação valoriza a pessoa. A educação é algo que tu leva para a vida inteira e ninguém tira de ti. É o que eu digo. Conhecimento é importante. É algo que vai contigo para a vida toda. Ela é importante para a gente saber, até para te saber ler um contrato, alguma coisa, ninguém passa a perna em ti, né? Então, ele é a educação porque é tudo, né? Ela tem que ser valorizada, não importa de que forma que a pessoa, em que momento que ela vai aprender ou não, né? Mas ela tem que ser valorizada e ela leva com ela. E agora eu vou te fazer umas perguntas, interessante até tu já estar na EJA desde lá de trás, né? Tem 3 anos. Imagina, muito tempo. E agora, desde o ano passado para cá, tá acontecendo uma transição, né? Uma reformulação da EJA. Eu acho que foi o ano passado, né? Do ano passado para esse. Foi o ano passado, Daí, eu queria te perguntar como é que tu enxerga essas modificações no ensino da EJA? Quais são, tipo, o que tu me fale, pontos fracos e pontos fortes dessa reformulação? Assim, é o que a gente... Pontos fracos, tá? Muitas vezes tem coisas que é para encher linguiça, tá? Que é o que a gente diz. Por exemplo, agora eles têm o nome da matéria, não sei o que, digital. Aí os alunos... É cultura digital, acho. Oi? Cultura digital, não é? Isso, cultura digital. Aí eles disseram assim, então, professor, mas não tem internet direito na escola, não existe, não tem. As escolas do estado é bem fraquinho. Eu mesmo, quando quero fazer um trabalho com os alunos, eu roteio do meu celular. Então não tem. Daí eles questionam. A gente não está aprendendo a mexer no computador. Para que essa matéria? E eles mesmos questionam. E a gente mesmo diz, tem umas matérias que nem educação financeira. Tá? Eu digo para eles, gente, em um mês eu ensinaria vocês a fazer a aplicação e como usar o cartão de crédito. Isso é a educação financeira.
Tu consegue. Então, às vezes, parece que eles lançam uma coisa, que é o que a gente diz, eles não estão dentro da sala de aula e eles lançam. Porque, na verdade, qual era o objetivo deles, que a gente enxerga muito, assim, que é o estilo americano e o estilo europeu, né? Que eles têm aulas integrais, sempre tiveram aula integral, né? E daí lá na minha escola é integral. O Loureiro também. Perderam alunos, né? Eu sei que o Loureiro era integral e perdeu muito aluno. Porque o pessoal tem que trabalhar. O perfil do nosso país é o que diz, o nosso perfil é que a pessoa precisa de trabalhar. Né? Então, assim, é o que a gente diz, né? Os pontos fracos. Tu deixa de trabalhar outras disciplinas que são importantes e tu cria umas disciplinas que não te preparam para nada. Outro ponto fraco que a gente tem é que a aprovação em massa, tá? O aluno não sabe nada, se tu fizer um joguinho com ele, ele acertar o joguinho, pronto, está aprovado. Quer dizer que aquele outro que se dedicou, se matou para fazer, não foi valorizado. Porque aquele que matou, nunca copiou, nunca fez nada, no EJA acontece também, não fica onde disso. Então, assim, tu vê que para eles não é, tem coisas que nem essa da cultura digital, para eles não é importante. Né? Seria importante, sim, se tivesse profissional na área da informática, chegasse e dissesse, vamos trabalhar com isso, aquilo. Então, o que eles falam, outro ponto fraco? Tu lança qualquer pessoa, eu mesmo na minha área, não é a área administrativa, e eu dou de manhã educação financeira. Tá? Então, assim, quem é o perfil da pessoa que realmente daria a educação financeira? Seria o pessoal da contabilidade, da administração. Tu não está pegando esses profissionais que têm esse foco, que sabem explicar. Então, essa é outra coisa. Eles chegam e lançam. A EJA tem também educação financeira? Um período? Será? Não, de noite não tem. A EJA não tem. Não tem. Não. Eles têm cultura digital, projeto de vida, e tem mais um que... Mercado do trabalho. Mundo do trabalho, acho que é. É Mundo do Trabalho, Tá? E daí, assim... É aquela coisa que a gente diz, às vezes tu não está preparado. Eles dizem assim, não, tu pode dar aula disso, pode dar. Então, eles não estão injetando pessoas que são preparadas para isso. Não tem currículo também, não existiu. Até eu pedi, tem livro, alguma coisa, para a gente trabalhar com eles, assim, para eles terem uma noção do que trabalham, do que ter, né? Para a gente também, né? Não existe nem curso para nós, nada. Existe lá, vamos complementar, foi criado. Isso eu acho um ponto fraco, de que daí a gente tem que estar procurando, tu vai dizer o que tu vai dar para o aluno, que tu não tem uma preparação, né? Ponto forte dessa mudança, assim, que tem física, voltou a ter mais períodos, que estava só com um período, voltou a ter 2, química também. Então, eles voltaram a ter a educação física, que as turmas estavam só prece. Terceiro ano não estava tendo, do EJA também, não estava tendo educação física e retornou. Então, essa mudança veio, porque a gente questiona assim, tu vai para um concurso, tu tem que saber o conteúdo. Aí eles dizem assim, não, mas tu pode aprovar o aluno com qualquer coisa. Que ele fizer, ele está aprovado. Então, isso aí a gente acha um erro. Eu digo para os meus colegas, a gente comenta, né? Se tu vai para... Eles são contraditórios. Se tu vai fazer um concurso, tu tem que ter conhecimento. Tu tem que estudar para poder passar. Mas na escola, tu não precisa estudar. Tu fizer qualquer coisa, tu está aprovado. Então, isso a gente achou... Eu acho um ponto fraco. Agora, um ponto forte que até os professores que dão aula de projeto de vida, porque tu questiona o aluno o que ele quer, qual é o foco dele. Aí, que daí o pessoal das humanas, eles trabalham muito com essa parte filosófica,
de focar. O que tu quer? Tu já pesquisou realmente o que tu quer? Tu quer fazer administração? Tu já viu o perfil? Se tu tem esse perfil, tu já foi ver o que é? Um projeto de vida, né? Oi? Um projeto de vida, né? Um projeto de vida. Isso aí é um foco que eles dizem que ensinam eles a fazer currículo no projeto de vida. Isso é importante. Como se comportar, então, numa entrevista, como se vestir. Eles falam muito, o pessoal que trabalha na escola, não é a minha área, tá? Mas eu sei que eles comentam. Eu já trabalhei em projeto de vida. Eu já trabalhei em projeto de vida. Eu sou da matemática. Eu também sofreria porque eu ia ter que pesquisar o quê, mas eu acho interessante que o pessoal da filosofia e da história, eles já têm um foco, eles se preocupam de saber o que o mercado do trabalho está oferecendo. Eu mesma já vi eles questionando, tu tá indo para a área da enfermagem, mas tu acha que realmente a enfermagem está precisando de gente? Será que trabalhar no aeroporto como aeromoça ou piloto não é um foco que também está se precisando e ninguém fala para vocês? Então eu acho interessante que eles trazem outras áreas e isso eu acho interessante quando eles criaram o projeto de vida, esse itinerário, que daí eles trazem outros focos, né? Da pessoa não fazer só aquilo, vou fazer arquitetura, vou fazer licenciatura, vou fazer... Não, vamos procurar outras áreas que as pessoas não sabem que tem e procurar outras áreas para fazer, né? Porque tu vê que tem áreas que é saturada, a nossa não, né? A nossa falta até, mas não somos valorizados. Essa é a questão, né? E assim, quanto ao suporte da escola e do Estado para a modalidade da EJA, entre antes dessa formulação e agora, como é que tá esse suporte para o professor? Com relação à escola, todas as escolas que eu trabalhei, a gente sempre teve um bom suporte. Elas se focam bastante no EJA, mesmo que o Estado não se foca. Para o Estado, o EJA já era para ter terminado faz tempo, não era para continuar. Por isso que eles estão aprovando os alunos assim de qualquer jeito, porque um dos objetivos do EJA é cair fora. Mas eu vejo a preocupação das escolas do EJA, elas têm preocupação de que são atividades diferenciadas que se faz. Eles não acompanham o que o fundamental e o médio fazem. Por exemplo, sábado teve festa junina, né? Julina, e o EJA não participou, porque realmente esqueceram de comunicar. Porque geralmente o pessoal da noite, sábado, não vem. Muitos trabalham e eles não vão vir. Mas a gente faz atividades diferenciadas. Apoio da direção existe. Agora, apoio do governo, da Secretaria da Educação, é como se o EJA não existisse, a gente comenta. Não existe um perfil, não existe algo direcionado para o EJA. E outra coisa que faz falta, muita falta, seja tudo manhã, tarde ou noite, psicólogo para atender essa gurizada. Seja adulto. Eu estava vendo, eu tenho alunos que às vezes são depressivos da noite. Eles têm problemas em casa, assim, de filho, de emprego, problemas, às vezes, que nem eles sofreram com a enchente, não houve apoio nenhum do governo. Não, psicólogo, né? Até financeiro, alguns não tiveram, não conseguiram. Sofreram com a enchente e não conseguiram. Então, o EJA, a gente sempre diz que ele é abandonado. Muitas vezes a gente cria coisas para o EJA em função do médio e do fundamental. Porque nunca a Secretaria da Educação nunca se foca o EJA, não fala assim, quando tem que começar o calendário, quando tem que terminar, que atividades. Não existe também um projeto de sair com os alunos do turno da noite.
tu não sabe para onde levar eles. A gente até gostaria de levar em lugares, mas não. Outro, por exemplo, não existe uma parceria que eu acho que deveria de existir, de ônibus. Vamos fazer, porque não é só a sala de aula que faz a pessoa ter conhecimento. Tu levar ela para a rua, tu levar ela para o museu da PUC, por exemplo, seria um bom foco de... Mas daí eles já não trabalham de noite, né? Aí é outra coisa, né? Que não é. Tanto não. A área culta, por exemplo, teatro, tá? Existe o teatro, que tem nas sextas-feiras, né? O governo poderia dar um incentivo de vez em quando levar essa gurizada para eles conhecerem o teatro. Eles não conhecem o teatro. O incentivo de levar ao cinema, né? Fazer o aluno pagar só uma parte, não precisa ser tudo. Eles conseguem, porque pelo imposto, assim, combinações com empresas, eles conseguem essas coisas, mas eles não se focam, né? Eu não acho foco para isso. Então, eles não têm cozinheiro, sabe? Eles não têm merendeira, eles não têm. Não tem merenda na escola? Não tem. Só tem assim, ó, que as gurias, como elas, a direção tem que estar, né? Pro noturno todo ou só pra EJA? É só pro EJA. O EJA nunca teve. Sempre trabalhei no EJA, nunca teve. Então, o que faziam as escolas? Elas fazem, às vezes, faziam combinações de, por exemplo, dizia assim para uma da merenda, quinta-feira tu não vem de manhã e nem de tarde para te vir à noite 2, 3 dias e dar merenda. Aí elas pegavam merenda do turno da manhã. De noite não tem ensino regular, de noite só tem EJA, então. Nossa, é só EJA. E daí não tem merenda para eles. Tinha uma merendeira o ano passado, que o governo mandou, mas não pagou ela. Esse ano começou, eles tiveram merenda março e abril, e aí o governo não pagou, daí a gente teve que dispensar, porque são terceirizadas. Eu já ia perguntar se eram terceirizadas. Terceirizadas. Do turno da noite, quando elas mandam para nós, é terceirizado. E daí eles... Aí, às vezes, elas faziam combinações assim, tu não vem 2 dias, ou não vem um dia de manhã e outro de tarde, elas faziam combinações, aí vinha 2 ou 3 dias de noite, dava folga, para poder... Daí, aí de turno de manhã e de tarde, que elas davam bolacha e Todd, que daí elas mesmas podem fazer a direção, né? E entregar. E daí de noite, às vezes o governo manda, terceirizado, às vezes não. Daí quando ele manda, ele não paga. Não sei se é ele que não paga ou se é a empresa que não repassa, porque ele disse que ele pagou o leite, né? Que pagou para a empresa que não repassou para elas. Aí a escola disse, não, então não venham gente de graça, vocês não vão trabalhar se a empresa terceirizada não está pagando vocês de graça. Isso que eu acho um erro, ele devia contratar, o governo é que devia te contratar, e não pegar a empresa terceirizada. Mas que loucura, eu não sabia disso. Eles não. Aí o que elas fazem, né? Como agora elas não conseguiram a merendeira, essa coisa assim, aí foi agora, acho que mês passado, e essa que era terceirizada não estava mais vindo, mês passado. Aí elas começaram a dar bolacha, de vez em quando elas dão bolacha, pedem para eles trazer comida. Oi? Mas não é todos os dias. Todos os dias. Aí elas dão bolacha, quando dá, elas dão pipoca, mas é lanche assim que elas podem servir rápido, que elas não podem, elas têm que atender portão, essas coisas não podem. É a própria direção que faz isso, a equipe diretiva? Daí a direção que faz, é a vice-diretora, a diretora, depende, quem está à disposição são elas que terminam fazendo o serviço que não é delas. Mas não vai deixar eles sem pelo menos comer alguma coisa, né? Sim, que muitos garantem vir direto do trabalho, né? Daí a gente tem, daí elas liberam só, gente, como a gente tem que ser merendeira, se alguém quiser trazer lanche para a turma, para comer lá no refeitório, se vocês quiserem dividir, mas daí tem que ser no refeitório, não na sala de aula, porque senão fica suja, né? Aí, porque daí no outro dia de manhã já começa outro turno, daí a sala tá suja, e daí como que vai receber o outro turno, né? Porque daí as gurias entram lá pelas 8 horas, né, para limpar.
certeza. Entendi. Deixa eu ter só mais duas para te perguntar. Não tem problema. Olha só, existem uns documentos que orientam professores e escolas como trabalhar nessa modalidade, considerando a EJA como um currículo flexível, que é os documentos orientadores que foram reformulados agora para esse ano. Me conta sobre a tua visão sobre essas orientações, se tu conhece esses documentos, se alguma vez tu viu esses documentos. Sim, a supervisora, a nossa supervisora, tanto a nossa quanto a outra escola que eu trabalhava, do EJA, elas sempre nos fazem reunião. O EJA é uma coisa assim, que a gente tem muita reuniões, tá? A gente se reúne muito e elas passam as informações, o que é, que às vezes vem informações da Secretaria da Educação e tem que resolver logo, tem que resolver de uma hora para outra, né? Vocês têm aquelas reuniões fixas na quarta-feira? Na quarta, porque daí tem uma turma que na quarta-feira ela tem que ser remota, que é o primeiro ano, ele criou isso esse ano. Já houve antigamente também, sempre é federal, viu, essa decisão, que é sempre nas quartas. Então a gente dá aula as outras duas turmas, que é segundo e terceiro ano, eles têm aula, então a gente dá trabalho para eles ficam fazendo e a gente fica na reunião com todos os professores. Aí vem que tem as determinações que vêm, elas conversam. Elas nos dão bastante apoio, elas mostram para nós o que vem, elas até que nos questionam, muitas vezes pedem ajuda, o que a gente pensa, o que a gente tem que fazer. Elas são bem abertas. Aí é a coordenadora, supervisora? É a supervisora. Não, nós não temos orientação de noite. De noite é só vice-diretora, a supervisora e a diretora, que de vez em quando é na sexta que a diretora tá. Acho que é segunda e sexta, porque tem aquela carga horária que elas só podem 40 horas, né? Então ela pega uma manhã que ela não vem, daí ela vem 2 ou 3 noites ela não vem uma tarde, não vem uma manhã, e daí para ela poder vir de noite. Daí são aulas que ou é a supervisora, a orientadora e a diretora. Quem faz mais reunião com a gente, que sempre de noite, sempre mais nos acompanha, é a supervisora e a vice-diretora. Elas é que fazem mais reuniões com a gente. Que é desses 2 documentos, né? O documento orientador e um outro, né? São 2. Agora eu não lembro mais qual é o nome, porque eu não presto muita atenção, mas elas... eu teria que olhar no meu celular. Não lembro mais para olhar ali e ver qual é. Mas uma delas é o planejamento também. O planejamento de aula, né? Que se a gente fez alguma mudança, uma delas, eu sei que é isso também que a gente faz. E a gente estava tendo também esses links de assistir da Secretaria da Educação, professores falando, comentando sobre o EJA, propostas, mudanças, né, do currículo, das sugestões de outros tipos de aula, né, que a gente tem que dar, que a gente tem que dar, não, que elas pedem que a gente coloca, mas eu já fazia, então. Qual é a tua visão sobre isso, assim? O que tu pensa sobre isso? Sinceramente, até essas coisas, quando a gente faz, a gente até comenta nada do que a gente já não saiba, né? São coisas que a gente já procurava, que a gente mesmo já conhecia, que a gente já estudava para aplicar. Então, são coisas que a gente mesmo já sabia. Então, o que eu acho importante, que é o que falta, tá? Que é isso que eu disse, que são projetos de levar eles para a rua, o turno da noite, valorizar mais, que não existe a valorização do turno da noite para os alunos, né? Investir, tanto que a merenda é uma, né? Eles não estão nem aí, o pessoal vem com fome e eles deveriam te dar. Não dão hoje, né? Mas tem época que eles inventam. Pode ser que ele mude, né? Não sei que ele fez muitas mudanças, o Leite, no currículo pro EJA. Ele fez de investir mais. Mas
ter um olhar para esse pessoal. O que falta, por exemplo, que eu acho, né, incentivo assim, de serviço, propostas de serviço para esse pessoal. Eu também acho que falta isso, né, investir nisso. Não é ficar dando dinheiro. Sinceramente, a gente até diz assim, ensine a pescar, não dê o peixe. Né? Essa coisa de ficar dando dinheiro, nós criamos, eu já vi alunos dizer assim, para que, professor, que eu vou trabalhar? O governo me dá gás, me dá para cada filho 1.000 e não sei quantos reais. Eu disse, tudo isso. Eles disseram, era 1.200, né? Ele ganhou por ter 2 filhos pequenos, não sei o que é essa... Porque tem o pé de meia também, era alguma coisa assim, que acho que era o pé de meia. Porque é por aluno, eu não sei como que funciona realmente o pé de meia com... Aí eles dizem assim, por que eu vou ficar trabalhando, professor? Tá bom, vou ficar sentado. Tem o Vale Gás também, que ele dá ajuda de custo, né? Então, é uma visão que eles deveriam de trabalhar e tirar essa visão do pessoal. Né? E deixa a última que eu vou te perguntar. Existe na escola algum plano de ação assim, em conjunto com os outros professores? Existe. Tipo, alguma coisa plano de ação, tanto que a gente faz reuniões, a gente decide coisas. Só que a gente não consegue lançar muito projetos assim, vamos fazer uma amostra científica, né? Vamos fazer porque se torna muito que é trabalhoso, né? A gente faz, por exemplo, da Semana Farroupilha, porque como a gente acha que o nosso estado gosta muito, é o foco, né? Daí nós fazemos atividades durante a semana sobre a Semana Farroupilha. A escola ali sempre de noite foi muito foco. Tem o CTG bem pertinho ali no Parcão, é bem ladinho, então a gente marca até o dia que eles vão para lá. Isso assim, a gente tem. Já tivemos trabalhos mas eles não gostam, porque é trabalhoso, né? Assim, vai ter que planejar. E eles vão dizer que como é que eu vou na casa do fulano, professora, para fazer uma apresentação? Não, você tem que aproveitar a aula aqui para fazer, né? Então, eles não gostam muito de se apresentar, isso é normal. Eu já fui aluna assim, também não. Tu não gosta muito, tu acha que tu vai falar alguma besteira, alguma coisa, né? Mas aí termina virando só conteúdo mesmo. De vez em quando que a gente cria algumas coisas para eles, que a gente deixa eles fazer um lanche coletivo, criar dia deles fazer um lanche coletivo, com fraternização entre eles. Mas é conteúdo mesmo. Tá? Porque tem até professores que dizem, eu não vou estar fazendo esse trabalho com eles. Eu vou deixar de dar o meu conteúdo para fazer isso aí, eles não vão aprender nada, vai ser trabalho, eles vão terminar dando trabalho para nós e eles não vão fazer isso também. Concordo que tem aluno que larga, eles dizem, então professora não vai fazer nada? Eles dizem, tem aluno do EJA que fala isso para nós. Nós temos que, para que eu vou fazer essa feira, para que eu vou fazer essa apresentação? E a senhora não vai fazer nada por nós? Eles dizem, eles acham que a gente é que tem que trabalhar para eles. Né? Tem alunos que falam isso. Então, o que termina, tu te desanima e não faz. Né? Então, às vezes a gente lança algumas coisas, tem coisas que a gente diz, não vai dar, porque o tempo é curto, não vamos conseguir, então a gente termina não fazendo. Sim. Miriam, muito, 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 muito obrigada pelo teu tempo.